abordamos as intervenções em desenvolvimento de carreira que visam a exploração educacional e ocupacional. Neste trabalharemos as intervenções com foco no planejamento e promoção de competências. Este é o terceiro e último grupo que vamos apresentar, mas isso não significa que não existam outras maneiras de sistematizar e classificar as intervenções. Esse grupo inclui intervenções que buscam o conhecimento sobre processos de tomada de decisão, desenvolvimento de competências e de planejamento de carreira. Um primeiro exemplo de atividades a se desenvolver nesse sentido são os jogos de tomada de decisão, nos quais cada escolha feita pelos jogadores afeta ou impacta os demais. Tais jogos estimulam competências como responsabilidade e cooperação, já que as decisões tomadas em seu contexto também têm efeitos individuais sobre como os pares vão reagir a partir de cada ação de um jogador. Uma outra atividade para trabalhar competências, como empatia, liderança, comunicação e argumentação, é a de júri simulado. Ela é promovida por meio da criação de uma situação de debate, uma situação polêmica, em que um grupo precisa defender uma determinada ideia, ponto de vista, conceito ou instituição. E o outro grupo precisa se opor, acusar, argumentar justamente contra essa mesma ideia, ponto de vista, conceito ou instituição. Por meio dessa dinâmica, os discentes são estimulados a organizarem autonomamente estratégias de argumentação e divisão de papéis. Precisam trabalhar colaborativamente, ajustar opiniões para chegar a uma fala aceitável pelo grupo como um todo e alargar seus horizontes em termos de conhecimentos, fatos e opiniões sobre temáticas relevantes. Sem contar as habilidades de comunicação, que são amplamente requeridas nessa atividade. Outra estratégia que vocês podem utilizar é a exibição de filmes com histórias inspiradoras. A escolha do filme vai depender do objetivo específico que o mentor quer atingir com tal atividade, naquele momento pelo qual está passando o grupo de alunos que acompanham. Podem ser eleitas histórias que tratam de liderança, comunicação, superação, colaboração, entre várias outras temáticas. Mas é sempre importante que tal atividade seja acompanhada por momentos de elaboração coletiva dos conteúdos visitados durante o filme. É preciso que a palavra circule entre os alunos, que eles consigam formular suas próprias chaves de significação para os elementos do filme, como uma forma de agregar esses elementos às especificidades de sua vida subjetiva. Para trabalhar um pouquinho o planejamento de carreira e desenvolvimento de competências, a consciência sobre si, existe uma técnica que se chama pizzas de estrutura de vida. É uma técnica simples de realizar e que requer apenas uma folha de papel em branco, lápis e borracha. Para sua execução, pedimos aos alunos que desenhem 3 círculos, 3 esferas. Na primeira esfera, eles devem dividir como fatias de uma pizza o tempo que despendem para cada um dos papéis que exercem na vida. Por exemplo, estudante, filho, trabalhador, dono de casa, amigo, jovem e etc. Na segunda pizza, convidamos então para que eles reflitam sobre o valor que cada um desses papéis já identificados tem para a sua vida. Isso também vai ser representado por meio de fatias de pizza, ou seja, aquilo que é mais importante para definir quem este aluno é. Será representado pelo maior pedaço e assim sucessivamente. Os valores são aqui trabalhados em termos de proporções visíveis, para que os estudantes consigam perceber com mais nitidez como cada um destes papéis são desempenhados e a sua importância na composição para este sujeito. E, por fim,
Propomos uma terceira pizza, que chamamos de estrutura ideal. Seria uma síntese das duas pizzas anteriores, por meio da qual estimulamos os alunos a refletirem e proporem sobre os polos do real e do ideal, buscando alternativas para equilibrá-los. Essas são algumas atividades que consideramos úteis para a promoção do desenvolvimento de carreiras no âmbito escolar. Nós selecionamos um certo número de exemplos, mas estamos longe de esgotar o rol de possibilidades que vocês podem lançar mão como mentores. Esperamos que esses exemplos sirvam de inspiração e abram caminhos para outras buscas e também para a produção de estratégias próprias, a partir da criatividade e do conhecimento que cada um de vocês já tem do público com o qual atuam. Obrigado por nos acompanharem até aqui e fiquem ligados aos próximos conteúdos.